Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV, no rádio. Graças a Deus por a rica oportunidade que temos de estar aqui começando mais esse programa, né? É uma alegria, né? Poder fazer esse programa para procurar ajudar você, tanto a nós mesmos, como também você que nos acompanha a partir de agora, né? Através da Escola Bíblica nós conhecemos o Senhor, conhecemos a Palavra de Deus, que é o próprio Deus, né? Não tem como alguém conhecer Deus se não conhecer a sua palavra, pois Ele é invisível, né, aos olhos humanos, mas a Bíblia descreve quem é Ele. Como devemos fazer para que possamos alcançar as promessas dEle, que é exatamente o que nós estamos estudando nesse trimestre, né? Nós estamos no 4º trimestre de 2024, já a lição de número 12, hoje, né, nós estamos estudando as promessas de Deus. Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então esse é o nosso tema desse ano, desse trimestre, né? Então nós precisamos confiar e viver. Porque às vezes até a gente confia, mas você não faz o bem, você não vigia e acaba perdendo a bênção, né? Não aproveitando. Sabe aquela coisa de, às vezes você comprou o carro novo, mas não aproveitou. Você deu logo num pau, acabou com ele, tocou fogo, sei lá. Então tem essas coisas, né? Ganhou o salário, mas gastou de forma errada. Tem esse lado assim. Então, do mesmo jeito, é as promessas de Deus. Você às vezes não vive ela, né? Porque você não vigia, você não busca inteligência no próprio Deus, a orientação, que é exatamente para fazer certo, depois de receber, fazer corretamente, né? Então é isso aí. Então, lição de número 12, 22 de dezembro de 2024. O assunto da lição de hoje é a promessa de vida abundante, né, que é exatamente o Senhor Jesus disse, né? O texto áureo já diz isso aí. O texto áureo diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. João, capítulo 10, e o versículo 9 e 10. Então, aqui a vida abundante que Jesus disse é aqui, né? Então, verdade prática, o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena, completa, né? Da maneira vigilante, né? Como a gente fala, né? Às vezes tem tanta gente que quer ajudar outro, mas esse outro lá, ele não vigia, né? Acontece isso aí. A pessoa, pô, se o fulano fosse mais responsável, ele fosse mais vigilante, mais zeloso, mais sóbrio, de maneira, né? Eu ia ajudar, eu podia até ajudar ele mais, mas não dá de ajudar porque ele é meio maluquinho. A gente dá as coisas para ele, ele quebra, destrói, não acerta fazer. Então, assim é Deus, e você precisa se arrumar para poder receber e viver essas bênçãos do Senhor que está para nós, né? Essas promessas com a bênção, né? Exatamente. Então, depende muito da pessoa, né? Não é só você conseguir um emprego ou um diploma que já venceu. Você tem que Valorizar, né? valorizar isso de maneira paciente, de maneira simples. Constante, né? Aqui vai falar na lição dessa maneira simples. Uhum. Porque principalmente as coisas de Deus, arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, não entra no meio disso aqui. Se entrar qualquer coisa disso aí, já estragou tudo. Porque Deus, ele não concorda com isso. E o que ele te dá vem da parte dele. Então é tudo para dar certo, mas se você vigiar. Orar, primeiro vigiar, depois orar, Jesus disse, né?
Que é exatamente isso. Você não adianta você ter e jogar fora. Então você tem que primeiro ter sobriedade, vigilância, paciência, para depois você ter. É até bom a gente pedir para Deus dessa forma. Ele não me dê não, para me fazer mal, melhor não dá. Então, me ensina, é melhor pedir assim, me ensine a conduzir. É tipo um operador de máquina, a máquina é boa, mas se o operador não prestar, ele é maluquinho, não sabe ainda, ele tem que aprender primeiro, aí você entrega a máquina, ele produz. Aí sim, qualquer um tipo, computador, seja o que for, um avião, você não pode entregar para uma pessoa antes dele aprender. Assim é Jesus, às vezes ele entrega. Que a pessoa chora, sabe aquele meninozinho que fica esperneando, chorando? Tá aí, para tu ver que tu não dá conta. Então, nós aqui temos que ter essa sujeição ao Espírito, né? Exatamente. Romanos 8, 26, né? O mesmo Espírito ajuda nós nas nossas fraquezas. Fraqueza é exatamente isso, que nós somos, não tem entendimento, não tem sabedoria, não sabe como fazer, não sabe como pedir, como... Aí ele ensina, aí você pega isso aí e vai dar certo. Porque Deus está com você, porque você está sob o poder de Deus, sob a mão do Senhor. É isso? Exatamente. Pode ir. Lição de número 12. Já estamos encerrando, né, o ano de 2024. Já estamos encerrando também, quase encerrando esse trimestre. Estamos na penúltima lição. E todas as lições que nós estudamos durante esse trimestre, estudamos até a semana passada a lição de número 11, são carregadas, né, de riquezas, daquilo que os céus está disposto, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, liberar para todo aquele que entra no caminho da salvação, chamado lá em João, Evangelho de João capítulo 3, o novo nascimento. Nós estudamos na semana passada sobre a promessa da provisão e hoje nós continuamos já estudando sobre a promessa de uma vida abundante. Essa vida abundante, ela abrange todos os aspectos da nossa vida, como na lição passada foi estudado sobre a provisão de Deus que afeta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, da mesma forma essa vida abundante, porque a primeira coisa que nós encontramos em Cristo, quando nós entramos por essa porta de acesso à salvação, acesso à vida eterna, que é o que está aqui no texto áureo, Jesus declarando, eu sou a porta da graça, que se abriu pela infinita misericórdia de Deus para todo pecador. E agora Jesus está abrindo essa oportunidade para todos aqueles que creem. Então, quando nós entramos por essa porta, nós temos riquezas para viver, riquezas espirituais, que abrange todos os aspectos da nossa vida, que não atinge só o físico, né? Que essa abundância ela não vai estar relacionada somente com as bênçãos materiais, mas a maior delas é a garantia de vida eterna. E isso é maravilhoso, conhecer esse plano de Deus para o homem, para a humanidade. E Jesus, no decorrer dessa lição, nós vamos ver que ele se declara como porta de acesso, como caminho que leva a Deus. E essa vida abundante é uma promessa dada àqueles que já aceitaram a Jesus como Salvador, uma promessa garantida para aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Então, nós temos muito a aprender nesta lição. E eu espero que o telespectador também desfrute, né, desse conhecimento. Ouvir e crer nesta palavra, porque a fé ela é ativada pelo ouvir esta palavra. Esta palavra ela é viva e ela é eficaz. Então, se nós dermos ouvidos, se nós nos
dispor a aprender o que o Senhor tem para nós e aplicar, isso vai gerar um resultado positivo na nossa vida. Vida abundante, às vezes as pessoas pensam que é bens materiais. Isso aí é o último, eu acredito até. Porque pelo menos em segundo plano. Né? Porque a pessoa estando bem espiritualmente, a alma descansada, a alma refrigerada, tudo para ti tá bom. É o caso do crente mesmo, porque que diz no Salmo 1, versículo 3 lá, tudo que faz prospera, uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, dá o fruto na estação própria, a folha não cai, você não murcha de maneira nenhuma que chega a cair. Então é exatamente isso, é o bem-estar de um crente, que ele está na palavra, ele está firme. Então a alma, o interior dele, o coração dele está bem. E a pessoa sem Deus, não tem como ele estar. Embora aconteça momentos, aquela alegria, mas depois vem aquele vazio, uma falta, tem uma lacuna aí dentro dele que ele não consegue preencher isso. Ele pensa, em momento ele pensa que é uma coisa, quando ele realiza aquilo, ele vai ver que não é. Mas o que dá esse descanso mesmo, que Jesus diz, vinde a mim que estão cansados, para mim dar descanso de alma, descansar a tua alma, é exatamente isso aí. Jesus disse que aqueles que, eu digo essas coisas para vocês, depois de um grande discurso que ele fez, de uma grande pregação, ele disse, eu digo isso a vocês para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quer dizer, não tem como você ter uma alegria completa se não vir de Deus, não vir do Senhor Jesus, porque Ele é a porta, é Ele que abastece, você vê aí no texto áureo, né? Sim. Entra, sai e acha pastagem. Ele está falando de pastor e ovelhas. Ovelha, o pastor dá a pastagem, dá a comida, alimento. Então ele está dizendo que vai dar pastagem para essa ovelha, né? E ele entra e sai normalmente, ou seja, então essa pessoa vai ter uma vida tranquila, abastecida, alimentada, né? Já no mundo, o mundo não tem isso aí. E quando você parte para o lado do mundo, você vê que o lado mal teu, que todos nós temos, que é o lado da dívida que nós temos, já do pecado, essa enfermidade, ela se aflora, no sentido de, ela revive. Aí já parte para o lado do inimigo. Aí quando você pega esse lado, já vem isso aqui que diz, o ladrão vem senão matar, roubar, destruir. Ele já pega você, né, nessas falhas, ele vai aumentando essa enfermidade, essas dores, essas decepções, essa tristeza, embaraço, atrapalho, você se atrapalha todo. E tudo que faz dano errado, é claro que não é tudo, mas o inimigo, ele é como que ele acumula ali problemas. Quando ele traz de uma vez, vai te deixar meio maluco. Tipo, ele fez com Jó, que ele teve liberdade dada por Deus para afligir a vida de Jó, né? Para tirar tudo que ele tem, que ele tivesse ali. Aí vê que ele não fez uma vez, aí passou uns tempos, ele fez. Não, ele juntou tudo para um dia só. Que era para Jó murmurar mesmo. Não, ele vou fazer tudo num dia, eu tenho liberdade para isso, Deus me deu. Aí ele matou até os filhos, tudo, de uma vez só. Os animais, tudo, não ficou nada, derrubou tudo. Quer dizer, para ver se... Então o inimigo é assim, é como que você vai pecando, errando, porque você não procura Deus, e ele vai acumulando lá é como se seja um cofrezinho. Ele vai, uma dívida, uma duplicata, 2, 3, 4, 5, aí ele junta tudinho e dá uma paulada em você. Então assim... Estou dizendo isso porque, da mesma forma, é com Deus. Deus, ele vai te abençoando, né? Você vai acumulando aí bens na mão do Senhor, no sentido de obediência. E Deus, ele vai
ele vai te santificando, ele vai te glorificando. Né? Você glorifica o nome dele e você também é honrado, você é bem visto tanto por Deus como pelos homens. Então ele vai dando honra a você na terra. Né? E isso cada dia cresce mais. Não tem como. Ainda que um homem de Deus, os homens de Deus sofrem, mas ele sofre de uma maneira que ele entende o que está fazendo. Ele é uma maneira, não é como o pecado, né? Que Deus, ele te usa, que isso acaba sendo um sofrimento muitas vezes, assim, humanamente falando, mas você não sente na alma. Pelo contrário, você sente gozo na alma. Você vê que Jesus, Isaías falou isso aí de Jesus. Quando ele fala que ele levou nossas enfermidades, no final ele diz que ele teve um gozo na alma, um prazer, uma alegria na alma dele por ter salvado a humanidade. Né? Então não é uma coisa humana, uma alegria carnal, mas uma alegria interior. Né? Você vê isso nos apóstolos, o apóstolo Paulo mesmo apanhava, ele ficava alegre. Quer dizer, como é que ele apanhou ali em Filipenses, né? Em Efésios, né? Em Éfeso. Não é Efésios, Efésios é o povo. Em Éfeso. E ele e Silas, né? Depois foram cantar hino. Como? Mas como? Depois amarrado em correntes, num porão, açoitado, aí foi cantar. Isso é uma coisa da alma, não. A minha alma se está alegre pela obra que fez, entendeu? A carne estava doída, mas a alma estava refrigerada. É uma coisa assim que a gente tem que passar isso aqui para as pessoas entenderem. Exatamente. Né? Então ali Deus veio e quebrou aquelas cadeias, tudo porque ele deu glória a Deus, ele estava no Espírito. Né? Então é isso aí. Esse versículo 10 aqui, Jesus diz as duas coisas, né? Primeiro diz do ladrão, que não adianta. Ele diz que ele é a porta e dá o alimento, certo? Você tem liberdade de entrar, sair, se alimentar, né? E aí ele fala do ladrão. O ladrão é diferente. Agora, eu tenho vida e vida com abundância. Nesses dois versículos ele fala tudo isso, né? É isso aí, vamos... Leitura bíblica em classe. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 ao 18. Vamos ler. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Exatamente.
Jesus, ele te liberta, né? Se você recorrer a ele te abraça. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí, se você largar ele, o apóstolo Paulo fala isso aí, se você largar, que ele nunca vai te largar, a questão é você se afastar dele. Porque peca, porque é enganado, você de alguma forma é atraído pelo mundo. Se você fizer isso, aí ele dá você, que é exatamente de mim mesmo a dor. Eu dou. Por quê? Porque ele não é injusto, porque ele não concorda com o pecado. Então, quem se afastou, quem se destruiu, foi você que se afastou dele. Não é ele, aí ele dá. Exatamente, ele entregou para o inimigo outra vez. Mas ele tem o poder de tomar de volta. Se você se arrepender, ele busca de novo. Então é assim. É muito importante isso aqui, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então veja, a gente vê isso aí, né? Que quem verdadeiramente tem Jesus, né? Você conhece Jesus, você sabe, né? Você sabe quando é o mercenário e quando é Jesus. Você sabe quando alguém está te enganando ou está sendo sincero, se é de Deus ou se não é de Deus. Você sabe, se você tiver um relacionamento com Ele, que é exatamente o que nós vamos falar nessa lição de relacionamento, né? Bem pleno, né? Com Ele, né? Exatamente. Que é essa ligação, né? É. Então você ouve a voz e conhece a voz do Senhor Jesus. O que é isso aí? Você não fica confundido. O apóstolo Paulo fala isso. Aquele que verdadeiramente tem um relacionamento com o Senhor, ele não se confunde, fica atrapalhado. Será que é Deus? Será que não é? Você sabe muito bem quando é e quando não é. E você sabe que o inimigo, ele usa homem, do mesmo jeito que Deus usa também. Então, a gente está no meio disso tudo, tem hora que é homem que fala contigo, tem hora que é o inimigo que fala, e tem hora que é Deus, né? E isso até você mesmo, né? Com você mesmo, os pensamentos teus, tem hora que é pensamento teu. Tem hora que é pensar, que é uns pensamentos malignos aí na tua cabeça. E tem hora que é o pensamento de Deus. Né? Dependendo de você buscar, você vai conhecendo isso e você vai rejeitando aquele que é do mal, aquele que é teu ou do mal, né? E você, discernir, né? Aquilo que exatamente. é e o que não é de Deus. Sim. Então, E essa promessa de vida abundante são para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que se mantêm firmes nessa comunhão com Ele. Essa dependência, né? Dependência de Deus. É aquela coisa, você se lembra do remédio que você é dependente? Ou se lembra de vestir a roupa de manhã, não é possível. O cara levantou, aí tomou banho, aí se esquece de vestir a roupa e sai na rua. Não, lembra. Do mesmo jeito você lembra que existe um Deus, que você tem um relacionamento com Ele, que você não pode. Aí Jesus, quando ele disse uma coisa meio parecida com isso aqui, ele disse, rapaz, vocês discernem a face do céu, sabe quando vai chover e quando vai fazer verão, e não sabe o que eu estou dizendo. Vocês sabem, eu estou explicando, fazendo comparações com a agricultura, pecuária, com tudo. Vocês não estão entendendo? Então, sim, é porque vocês não querem obedecer mesmo. Então, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, exatamente isso aí, essa entrega. Quando você quer, tem sede de Deus, tudo que acontece ao teu redor, você relaciona com Deus. Ele te guia pelo um miado de um gato, seja o que for, qualquer coisa, uma panela caiu, Deus vai trabalhando na tua vida de maneira que você vai compreendendo as coisas. E em sonho, em visão, em revelação, né? Sim. E através da sua palavra, através dos cultos que a gente vai e os pastores falam a palavra, você vai compreendendo muito bem isso aí
E Deus sabe se o que você está compreendendo. Aquilo que você é inocente, é ignorante no assunto, ele não vai te cobrar. A mesma coisa que eu não vou cobrar de um piloto de avião, não. Vamos dizer assim, uma pessoa que trabalha com agricultura ali a vida inteira, eu cobrar ele que ele não sabe pilotar avião. É mais ou menos isso aí. Não, nunca nem vi avião, como é que eu vou pilotar? Então, Deus, ele é assim, ele sabe o que você tem capacidade e você está dando uma de João sem braço diante dele. Pra tapear, querer tapear Deus que não sabe, não pode. Não, tu pode e sabe, não faz porque não quer. Então Deus, ele sabe tudo, não adianta querer enganar. E a gente precisa ser o mais sincero, né? Sim. Se está com preguiça, dizer mesmo. Não, Senhor, eu estou fazendo porque eu sou preguiçoso mesmo. É muito melhor porque ele já... Não, então, faz igual a mulher samaritana. Não, agora tu falou a verdade mesmo. Dessa vez, pode ter até mentido muitas vezes aí. Para a mulher do homem que tu tá, não andou mentindo. Mas para mim tu falou a verdade. Que, né? Que não tem marido, que não é teu mesmo, o que tu tem, é de outra mulher. Então é um negócio bem sério com Deus, né? Sim, vamos aos objetivos da lição. São 3 objetivos. O primeiro, apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. Segundo objetivo, conceituar e explicar a vida abundante. Terceiro tópico, elencar o que identifica a vida abundante. Exatamente. Vamos aí para a introdução. Nesta lição estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João capítulo 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Exatamente. Aí é preenchido tudo, né? Espírito, alma e corpo. De maneira correta, né? Sim. Aí já, se você buscar só do mundo aí de qualquer jeito, aí você, aqui e ali, você até preenche alguma coisa carnalmente. Mas quando você vai ver, olhar mesmo para o horizonte mesmo, para o final da vida, se você pensar, de o que eu estou fazendo? É por isso que Salomão fala não só uma vez, muitas vezes nos livros dele, que tudo é vaidade. Quando o homem daquele passou por o que ele passou, as promessas de Deus na vida dele, né? E ele diz isso aí, fica, abre o olho, porque no final é vaidade mesmo. A pessoa acaba em nada. O que adiantou ser rei, rico, sábio, humanamente? Então no final se acaba. Agora o que vem de Deus é da parte de salvação mesmo, né? Se você vê isso como salvação, porque tudo você tem que atrelar a salvação, né? Por isso que tem que ter essa vigilância para você não ferir a salvação, a alma. É aqui palavra-chave, vida com abundância. É exatamente esse assunto de hoje, né? Aí eu sempre digo que vida com abundância vai dar o mesmo sentido lá de tudo que faz prospera, né? Ou seja, o que é? Não é, volto a dizer, não é ter bens materiais, mas é exatamente você ter salvação. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Não é você ter hoje, é você manter. E se puder ter mais um pouco, sim. É exatamente você fazer mais a obra, você obedecer mais a Deus, sim, se relacionar melhor com Deus, se aproximar mais, né? Sim. Da santidade de Deus. Quanto mais, melhor. Quem é santo, santifique-se mais ainda, ele diz. Então não tem um limite, tá santo demais, para aí que tu já passou do limite. Não. Pode santificar, pode se aproximar de Deus, fazer como Moisés ali, chegar quase
a tocar em Deus mesmo, né? É isso aí. Então é bom que a gente entenda isso aí para a gente se santificar mesmo, né? Vamos. O primeiro tópico, Jesus, a fonte de vida abundante. Primeiro subtópico, a fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse bom pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Versículos 3 e 4 do capítulo 10 do Evangelho de João. Além dessa imagem de pastor, o Evangelho de João, capítulo 10, também apresenta Jesus como a porta das ovelhas, o versículo 7. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível. E tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Você vê que o salmista, ele diz isso, né? Quando ele fala de pastor, né? Salmo 23. Ele diz que ele... Está completo ele. É o pastor, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Provisão. É uma provisão, está abastecido. Aí eu sempre digo, às vezes eu falo sobre isso, eu digo uma ovelha deitada num pasto verde, é porque ela está com a barriguinha bem cheia, senão ela não está deitada, ela está procurando coisa para comer. Se virar, né? Quer dizer, deitar me faz em verdes pastos, me dirige às águas tranquilas, ou seja, não tem onça. Está esperando lá para pegar no bebedouro. É isso aí, porque isso aí dá de... Qualquer pessoa entendia ali, principalmente aquele povo naquela região lá que tem leão, tem tudo, ele vai lá pro bebedouro. Acaba, se encostar lá, ele pega. Já fala da proteção. Aí outra vez o salmista fala do cervo, né? Cervo, que é o veado, né? Que ele, assim como ele anseia pelas águas, que é exatamente o leão lá, ele, eu não posso beber, a sede dói, mas não. Eu também anseio pelo Senhor. Então é assim, essa ansiedade, né? Essa sede de Deus. Então veja aí que ele deitar me faz em verdes pastos. É exatamente essa vida com abundância. A pessoa tendo Deus, ele tiver esperança de verdade, né? Ele tem essa confiança, de maneira que ele não se apavora com nada. Não, aqui estou seguro. É o caso de Jó ali, apesar de todo aquele sofrimento, ele diz, não, eu sei que meu Deus vive, não. Aqui não tira da minha cabeça, não. Confiança verdadeira. Quer dizer, plena, totalmente ali. Não, pode chorar, pode me largar de mão, mas Deus não me larga, não. Um dia ele se levanta a meu favor. Ah, pai, isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Então, segundo subtópico, a fonte de vida abundante. Nos versículos de 8 ao 10 do Evangelho de João, do capítulo 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Versículo 10 de João, capítulo 10. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho Jesus, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar.
E ninguém encontra isso em outro lugar. Não existe. Desse jeitinho. Aí quando diz, nos deu, Jesus morreu por nós, a gente está dizendo para aqueles que acreditam. Porque às vezes as pessoas podem dizer, não, por todos nós somos filhos de Deus, todos nós acreditamos em Deus, mas tu vive. Creio e obedecer. Tu vive o que Deus manda, os mandamentos do Senhor, a doutrina de Cristo, tem um relacionamento com Cristo. Não sei nem o que é isso aí. Pois é, procura saber. É isso aí. Jesus ele é bem claro, aquele que escuta estas minhas palavras e as cumpre. Aí ele é prudente, aí está com ele. Essa pessoa está seguro na rocha, não afunda os pés na lama não. Agora, aquele que escuta estas minhas palavras e não as cumpre, escuta também, quer dizer. Aí ele faz a casa sobre a areia. Não é que ficou sem casa. Fez a casa, mas é terrena, é só em cima do natural. Ele tem uma vida terrena só. Quando morrer, acabou. Inferno. Quer dizer, é isso aí que nós temos que atentar. Jesus nasceu para os que crê nele. Ou seja, nasceu, morreu ali. Aí passou por tudo, veio e resgatou aqueles que crê. Se você crê, você está incluído. Não creu, tá fora. Então, não considerou, né? O próprio Jesus fala a Nicodemos isso aí. Ali, depois ele fala o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, né? Aí, lá no 18, ele diz que a condenação é esta. No 19, ele diz que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E ele é a luz verdadeira, assim como ele é o pastor, o bom pastor, ele é a luz verdadeira. Então é ele que tira das trevas, que é exatamente dessa falta de entendimento. Ele tira você da condenação, das trevas para a luz, né? Diz o apóstolo Pedro, né? Então, assim, a gente tem que entender bem isso aí. Não vai em conversa de homem, não, de ser um crente raso, assim, que não busca nada, não entende nada, não quer nem entender. Então não quer ir para o céu também. Porque não tem como Deus salvar uma pessoa que não conhece Ele, não quer conhecer. Tem até medo, nega Ele, no sentido, tem vergonha dele. Porque tem gente que tem vergonha de dizer que é crente. Tem gente que tem vergonha de dar um glória a Deus. Tem vergonha de dizer para as outras pessoas que ele é um crente salvo em Jesus Cristo. Tem medo, tem vergonha, tem tudo. Então não. Jesus ele quer um soldado de Cristo que diga, não, estou dentro, eu sou desse exército aqui. Ó. É isso aí, né? Então não vá se envergonhar não, e essa coragem só vem pela palavra, né? Pela obediência, pela aproximação de Deus que vem esse poder que te dá coragem em agir. Quanto mais aproximar, mais corajoso fica, né? É que isso é capacitação, né? Da parte do Senhor, né? Fé, esperança, confiança. Quem tem confiança vai negar? Não, confio. Não nego, né? Vamos lá, né? Terceiro subtópico, a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem. E as ovelhas também o conhecem. Versículo 14. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15 e 17. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante.
Exatamente. Então, veja aí que o Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse para os discípulos: eu não chamo vocês de servo, chamo vocês de amigo. Porque o amigo, o servo, ele não sabe o que o seu senhor quer ou faz, ou interessa em fazer, ou pensa em fazer. Eu estou dizendo, acrescentando um pouco aqui o que ele quis dizer. Mas eu chamo de amigo porque tudo que meu pai me disse, eu vos fiz saber, vocês. Ou seja, eu disse para vocês tudo que meu pai me falou, não escondi nada. Então significa que eu sou amigo de vocês. Então aqui esse relacionamento de Jesus aqui se declarando: eu sou o pastor de vocês, né? E eu cuido de vocês com amor, para defender mesmo, né? Porque vocês são meus. Ele está declarando aqui: minhas ovelhas são as minhas ovelhas. E eu sou o bom pastor e tenho poder para defender. Aí é que está, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ali o versículo mais ou menos o 15, o 14, ele fala: nós não temos um sumo sacerdote, um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Porque tem todo o poder, está no céu, sentado no trono. Então não é qualquer um que a gente, não, talvez ele consiga, talvez não consiga, não. Não, ele pode se compadecer e ele sabe do nosso sofrimento, das aflições da carne aqui, porque ele passou por isso. Sim, tudo foi tentado, mas sem pecado, diz lá o escritor aos Hebreus. Exatamente, ele pode se compadecer de nós e sabe como compadecer, né? Ele sabe como curar a ovelha, entendeu? Então isso é muito bom, né? E nós precisamos atentar para isso e dar crédito mesmo, no sentido de se esforçar em ser um crente defensor do reino do céu na face da terra, né? Nós vamos para o intervalo. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, que
quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Graças a Deus, já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a vida abundante. Primeiro subtópico, o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João, capítulo 10, versículo 10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Segundo a Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. É que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo se coloca dessa forma aí, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quem regra, quem dá todas as regras da minha vida é Cristo. É o Evangelho, né? Às vezes a pessoa diz, mas eu também quero, mas cadê ele? Não, é o Evangelho. Você vive o Evangelho pleno. Então, relacionamento, tanto nessa... Quando você vive o Evangelho, a gente diz assim, é o que o Evangelho diz, né? No sentido de você orar, de você cultuar a Deus, você ser grato, você se adaptar às coisas que o Evangelho fala para fazer. Porque tem gente que pensa que é só ler, eu conheço o Evangelho, mas não vive nada. Não, é se adaptar, colocar a tua vida
o Evangelho conduzir tua vida. É exatamente isso aqui. Então, Cristo é o Evangelho. É a palavra. Então, o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, ele não vive mais uma vida carnal, mas uma vida espiritual. Aí, automaticamente, né, você está conduzido o espírito, alma e corpo, pelo próprio Deus. Né? E aí você vive essas promessas de Deus, essas bênçãos de Deus na terra mesmo. É que o apóstolo Paulo ele diz, porque ele foi muito usado, saiba que quando você é usado por Deus, vem ao troco. Você tem que estar bem preparado e essa preparação leva esforço, né? E ele foi muito perseguido, mas ele disse que de todas as perseguições, Deus deu livramento a ele. Então é assim. No final morre, claro, mas ele disse, combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé, me espera a coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas todo aquele que crê na sua vinda. Então, é isso aqui, é uma vida completa em Cristo. Né? Aí, quando você busca fazer a vontade de Deus, aí você tem essa força a teu favor, esse apoio, que é exatamente uma consolação. Né? O Espírito ele ajuda na fraqueza, ensina o que e como convém pedir, intercede com gemidos intercede por nós, né? É. Então, esse interceder é a consolação. Ei, vai dar certo aqui, ó. Olha o resultado lá. Porque o resultado de uma coisa não é obrigado a estar aqui na tua frente. Está daqui 1 ano, 2 anos. Tá depois. Mas a palavra de Deus, ela te dá essa luz, esse entendimento. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é essa coisa aqui de hoje e de amanhã. Porque você sabe que Deus é verdadeiro, é fiel. Se você continuar sendo fiel, você chega lá naquilo lá. Você está vendo esse resultado. Então, é isso que dá a garantia, né? Esperarmos em Cristo só nessa vida, né? Que o apóstolo Sim. Paulo fala que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos pecadores. Né? Então, a nossa esperança vai muito além desse mundo físico. É por isso que a gente pode descansar, pode ter paz em meio às guerras, tribulações, porque nós sabemos que o nosso corpo pode até tombar, mas a nossa alma está vivificada em Deus. E o nosso espírito vivificado em Deus também, através da palavra. O segundo subtópico, a vida abundante também influencia a família. O bom é que o plano de Deus não é individual, ele é individual e coletivo. Ele pode afetar aqueles que creem, aqueles que ouvem e creem, né? Que estão no nosso convívio. Uhum. O episódio bíblico na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro apavorado perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa. E não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas a um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange também os nossos familiares. Exatamente. Aí é porque abençoa todos ali, aquela promessa de Abraão, né? Quem te abençoar será abençoado. Gênesis 12, vezes. Aí no caso o salmista diz, eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência, está falando, mendigar o pão.
O apóstolo Pedro diz no versículo 39 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele diz: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem deu ouvido à palavra de Deus está incluído na promessa. Então a promessa ela não vem só de salvação, como está dizendo aqui, mas é um bocado de coisa que traz junto aí, né? Essa aprovação de você na terra, você ser agraciado pelo Senhor na terra, porque isso os homens vão ver, Deus vê isso, claro, te agraceia, coloca graça em você, que os homens vão enxergar isso aí. Não tem como não enxergar, ainda que seja para te perseguir. Mas você vai entender isso também, não vai ser um retrucar isso aí. Você vai saber a tua colocação, que eles não estão te vendo. Não estão vendo o que você está vendo. Então a gente, sabe aquela coisa de você se trocar? Às vezes a gente diz assim, rapaz, tá te trocando por esse menino aí? É no sentido, o menino não tem juízo, tu tem. Tu tem experiência, o menino não tem. Então, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, ele vê além. E os outros, às vezes, não estão vendo. O natural não está vendo, então você não vai se trocar por aquele cego. Ou morto também, no sentido espiritual. Você está enxergando, então você tem que só tolerar. Se puder ajudar o outro a enxergar, você ajuda. Se não puder, ele estiver meio revoltado mesmo, né? Aí você larga para lá, mas você não considera, despreza a afronta. Não considera a afronta. Então assim é o homem de Deus, né? Tem que... Vamos prosseguir. Terceiro aqui. subtópico: diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Romanos, capítulo 5, versículo 1. A prática do amor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. A vida em unidade, Salmos 133, Gálatas 5, e versículos de 13 ao 15. O cultivo da esperança, Romanos capítulo 5, versículo 5. A perseverança na paciência, Lucas capítulo 21, versículo 19, Romanos capítulo 5, versículo 4. Essas são algumas das bênçãos provenientes dessa vida abundante. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Então, quem conheceu a Cristo já com uma certa idade entende muito bem que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é uma realidade para aqueles que vivem agora uma nova vida em Cristo. Quando ele fala aqui de paz, né? Quando ele, ali em Romanos 5, cita aqui, né? Que diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é isso? Essa paz é essa tranquilidade, essa confiança, essa certeza. Então você tem paz, você não se afoba, não se atrapalha, não se embaraça, você não se adianta, né? Não coloca o carro na frente dos bois, né? É exatamente, você tem tranquilidade para esperar. Ou faz logo ou não faz, mas você tem calma em todos os sentidos e faz certo, age na hora certa. Não tem a ansiedade, você não deixa ser conduzido pela ansiedade. Porque o homem ele é ansioso, ele quer as coisas rapidamente. E às vezes não é bem assim. É até a questão da ira, né? O apóstolo Tiago fala que o homem não deve se irar, né? E responder alguma coisa sobre a sua ira mesmo. No momento, ele tem que esperar, meditar, parar. Então,
a gente tendo essa paz aqui, você consegue ter essas outras coisas aqui. Porque você tem a tranquilidade, está justificado pela fé em Jesus Cristo, né? Aí você chega na esperança. E a esperança, ela não traz confusão, diz lá, né? Portanto, o amor de Deus está derramado através do Espírito Santo no nosso coração. Então, tem todo o ensinamento, você está seguro do que está fazendo. E você não se deixa ser levado pela avareza, por essa ansiedade mesmo de ganância ou de alguma forma vaidade, alguma coisa terrena, carnal. Você fica tranquilão. Para que correr? Não adianta. Ficar aonde Deus está mandando ficar, né? Exatamente. Então, paz é isso aí. Não significa outra coisa diferenciada. Porque a paz do mundo, ela nunca... Embora você tenha hoje, amanhã não tem porque te traz aflição, te traz cuidados exagerados. Ou mesmo avareza, presunção, essas coisas todas. Vai te acumulando, assim, te embaraçando nessas coisas. Mas Deus, Ele te dá essa... Não, você está confiado numa vida que ainda vem. Então não adianta eu correr para nenhum lado que eu vou precisar chegar nessa aqui. E ela é só depois dessa. Não, então vai fazer o quê, né? Então é essa confiança aí que nós precisamos ter, essa fé em Deus. Vamos para o terceiro. Terceiro tópico, o que identifica a vida abundante? Primeiro, a alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. E isso é vida abundante. Pois é, você estando alegre é porque você está grato, você, né? Você reconhece aquilo que foi lhe dado de favor, porque a salvação é o maior bem. Se você consegue identificar o valor disso, que você não compraria, você não encontraria em outro lugar, a não ser em Cristo, e você tem encontrado esse caminho, enquanto muitos estão caminhando na perdição. E aí já é motivo de alegria, porque a alegria da salvação é a maior alegria. Sem falar que se o nosso coração já se regozija, até os anjos do céu festejam. Você vê o Salmo 1º, né? Como é que diz, né? É para a gente celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Salmo e 100. apresentai-vos a Ele cantando. Aí já pensou? Aí você se apresenta como Caim. Aí o que foi, Caim? Por que tu tiraste? Ele está virado. Decaiu o teu semblante, ele estava com a cara feia, cabisbaixo, zangado. Aí foi reprovado. Desse jeito aí eu te reprovo, mas se tu fizer o bem, rapaz, tu se alegrar comigo aí, eu te salvo. Quero não, capeta mesmo. Então é complicado isso aí, né? Nós escolhemos então, alegria... todos os dias se queremos viver as obras da carne ou o fruto do Espírito. A alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, o equilíbrio, a benignidade são frutos do Espírito. E nós temos que desenvolver isso, tomar posse disso, tomar uma decisão de viver isso. Mas a carne é muito melhor, é muito mais fácil, porque não tem esforço, porque ela já se manifesta. Então, o fruto ele vai exatamente contrariar aquilo que os seus impulsos está lhe dando, né? A ira, ela vem como algo próprio da minha natureza. E eu vou combater isso trazendo a palavra que vai me gerar alegria de ter algo superior àquilo que
que é produzido em mim. Então, nós temos que buscar aquilo que é produzido em Deus e não aquilo que é produzido em nós. É como você sempre fala, a carne, é a palavra, né? Mas você gosta de citar, a carne para nada presta. Então, tudo que a carne produz é morte. O próprio Jesus disse. Exatamente. Então, é assim, eu acho que a gente tem que aprender em Deus a se controlar, né? Para que seja essa gratidão, porque não tem como você estar grato e estar zangado, estar revoltado. Não, se eu estou grato a Deus, então eu estou alegre, né? Agora, a gente não pode levar isso para outro lado, porque às vezes as pessoas... Não, você é crente, você é obrigado a suportar tudo enquanto... Não, a Deus, você pode dizer, você também falar a verdade, deixar de falar porque... Não, estou alegrinho, vou entristecer alguém se eu falar a verdade, não. Então, a alegria do Senhor é você fazer o que o Senhor manda fazer. Então, tem hora que você vai parecer para as pessoas ruim, que é o caso do próprio Jesus. Quando eles tudo revoltado contra Jesus, Jesus disse, aponta erro em mim. Ou seja, se eu estou errado, me ensina a ser direito, então. É mais ou menos assim. Fica baixar a cabeça todo mundo. Ele disse, se eu fui falar a verdade, por que vocês não acreditam? Porque não quer obedecer, são ruins. É o caso do Judá, do Caim, né? Então, a gente não pode ser bonzinho. Não, você tem que ter alegria, ter paz, ter tudo. Agora, acaba quer pisar por cima da gente, a gente para bem aí. Aqui não. Aqui é assim, quer escarnecer do Deus que está em você, que às vezes as pessoas se aproveitam disso aí. Aí quer que você siga os conselhos dele. Não, segue o meu conselho, que é que está certo. Né? Então é um negócio meio assim, entendeu? A gente não pode exagerar, ser bonzinho com o evangelho. Não, você não seguir as regras, você até quebrar e não dizer para as pessoas como é que funciona. Porque você é bonzinho. É assim, você não está sendo bonzinho. Você está enganando a pessoa. Está sendo enganado e enganando as pessoas. Então tem que falar a verdade, mas ao mesmo tempo ser amoroso. Falar a verdade, agir de forma correta, não se deixar levar pelo mal, né? Mas levando sempre a seriedade do Evangelho, os princípios de Deus para as pessoas. Segundo subtópico, gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. Efésios capítulo 5, versículo 20. Colossenses capítulo 3, versículo 17. É isso aí, sempre grata. Isso é muito bom, né? Qualquer pessoa se sente bem se ele faz um favor para uma pessoa, ou uma pessoa é dependente dele, e aí ele vê falar pelos outros, ó, fulano estava falando bem de ti, né? Dizendo que tu ajuda ele. Quem é que não se sente bem? Aí imagina Deus, que você é totalmente dependente dele. Aí você é contra. E não precisa andar falando mal de Deus, não. Basta você não obedecer ele, você está contra ele. Que no final você está contra você mesmo. Porque você não vai se alimentar da vida, da fonte da vida. Você está rejeitando. Sabe aquela coisa, a tua alma morrendo de fome e Deus querendo abastecer e você não aceita, né? É isso aí. Você não entende isso no sentido natural. Se não buscar no próprio Deus, você nunca vai ver isso aí. Entender que é assim que funciona, né? Vamos aí, menina. Terceiro subtópico, vida no Espírito, vida de oração. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente.
A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 11. Então é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Um exemplo indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Em todo o tempo precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O apóstolo continua a nos exortar: perseverai em oração. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Pois é, a oração é exatamente o alimento do cristão, né? Ele busca em Deus, está se alimentando, né? Sabe aquela coisa, secou a bateria, tem que enfiar na tomada lá para carregar a bateria, né? Aí, o mesmo jeito é com Deus. Você precisa todo dia carregar as baterias em Deus, é exatamente orando. Mas essa oração é como? É você dizendo exatamente o que precisa e o que você é. A necessidade sua e quem você é no momento. É mais ou menos isso aí. Não adianta esconder: Jesus, tu sabe, quebra aquele ali, arrebenta para colar. Não adianta você falar nada. É dizer quem você é. Ó, eu estou passando por isso aqui, o senhor sabe que eu não sou ninguém. Não posso nada, não sei de nada. E se apresentar para o Senhor. Tem um hino aí que diz que todas as nossas necessidades sejam apresentadas em oração ao Senhor. Ele sabe de tudo? Sabe, mas você precisa confessar. Isso é confissão, a oração é confissão. De você confessar tanto o que deseja que Deus mude em você e te ensine a abrir tua mente para compreender as coisas. Essas necessidades que você tem de Deus. E quanto mais tu vai orando, mais tu vai enxergando essa necessidade de pedir, de falar, de dizer, e até prometer. Você vê na oração do Pai Nosso, tem a promessa, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero fazer a tua vontade. Se tu mandar o reino para mim, não é assim? Então, aí tem a oração é isso. Não adianta você orar dizendo doidice, querendo tapear Deus com conversa fiada. Ele sabe muito bem se tu está dizendo de verdade ou está mentindo. Então é uma coisa assim, de você se alimenta verdadeiramente do Senhor. Ele te dá força, né? Te abre a mente, te faz compreender as coisas quando você busca em oração. Os grandes homens de Deus oraram 6 horas por dia, ou até mais. E foram grandes homens de Deus de enxergar o mundo espiritual mesmo e ter poder, né? Tanto de evangelização como milagres, né? Mas tem que ter isso aí. Agora quem ora pouco, vê pouco e pode pouco. Quem não ora nada, não tem nada e nem vê nada. É assim que funciona dessa forma. Trabalhou muito, tem. Não trabalhou, não tem. Né? Simples, né? Vamos para conclusão. O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. É isso aí. Esse relacionamento bem próximo, bem... Sabe aquela coisa que eu vou te dar um exemplo aqui, para nós aqui todos, né? Você que está nos assistindo. É dos 12 que Deus, o próprio Jesus escolheu, os 12 apóstolos. Um era um diabo, quem disse foi ele mesmo, não foi eu. É o que traiu ele. Falou várias vezes dele,
no período de pregação. E os outros, tinha 3 que eram mais chegados. Apóstolo Pedro, João e Tiago, o irmão dele. Mas tinha um escolhido dos 12, que era João, que era o mais, ele mesmo, os outros mesmo, o próprio apóstolo Pedro disse para ele, o que o senhor diz daquele a quem tu ama? O apóstolo amado, que era o João. Quer dizer, aí você vai ver que é essa aproximação, ter esse relacionamento, quanto mais você concorda com o Senhor, quanto mais você é meigo, humilde, manso, mais você se aproxima de Deus e mais Ele te revela. Você vai ver o apóstolo João, é o que mais foi revelado aí nos mistérios do reino de Deus. Inclusive Apocalipse. Né? Então você vai ver o Evangelho, as cartas dele e o Apocalipse são um mistério de Deus mesmo, profundo. Porque teve relacionamento mais próximo com o Senhor. Então aqui um mistério para você entender, né? Mas é isso aí, né? Vamos aqui encerrando o nosso programa, que Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica, na TV também. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. Amém.